Olá, hoje no Mundo Político, bastidores e impactos do Cablegate do Wikileaks. O maior vazamento de documentos classificados de todos os tempos, nos anos de 2010 e 2011, envolveu complexas articulações para desafiar, com os recursos do mundo digital e a atuação da imprensa, poderes e interesses hegemônicos. Memórias dessa engrenagem e reflexões sobre as transformações que se sucederam estão em uma obra recém-lançada no Brasil. Eu converso com a jornalista Natália Viana, cofundadora e diretora executiva da agência pública, autora do livro O Vazamento. Bem-vinda, Natália. É um prazer recebê-la no Mundo Político. Olá, muito obrigada pelo convite. Natália, você é uma jornalista premiada por diversas reportagens e livros publicados ao longo da carreira. Qual era o seu momento, de vida e profissional quando foi recrutada, para a equipe de Julian Assange e passou, a se dedicar àquele trabalho, e o quão transformador também foi essa experiência do ponto de vista pessoal? Olha, foi absolutamente transformadora, né? Na época eu não estava trabalhando em nenhum veículo, eu estava trabalhando como jornalista freelancer que tinha acabado de decidir ir morar na Amazônia para fazer reportagens como freelancer para veículos internacionais. Eu estava um pouco desacreditada dos rumos do jornalismo, eu sempre cobri violações de direitos humanos e havia muito pouco espaço para isso naquela época, era 2010, né, na imprensa. Era ao mesmo tempo o momento em que a internet começava a se tornar muito presente na vida de todo mundo, e isso também estava evolucionando o jornalismo. Por isso que eu resolvi fazer essa aposta de ir lá para a Amazônia. O Wikileaks me ligou, interrompeu esse sonho, mas me levou para uma outra jornada que segue até hoje. Pois é, o vazamento se deu ali em meio, a um contexto global que era bastante efervescente, de revoltas populares, revolução digital. Como que esse ambiente macro, Natália, influenciava os profissionais diretamente envolvidos na empreitada? Havia um sentimento de todo mundo que trabalhou nesse vazamento, né? Eu relato a história do vazamento dos documentos diplomáticos das embaixadas americanas no mundo inteiro, que foram mais de 250 mil documentos, e só do Brasil eram 3 mil. Eu fui responsável por coordenar a publicação desses documentos no Brasil em 2010 e 2011. Todo mundo que estava envolvido, todo mundo que eu conheci, que fazia parte da equipe do Wikileaks, eram pessoas bastante idealistas, eram jornalistas bastante comprometidos, que queriam fazer ter o máximo de impacto com essa publicação. A publicação trazia denúncias sérias, como, por exemplo, a espionagem de líderes mundiais, né, acordos com oposições em diferentes países, até relatos de corrupção de países específicos. E o que as pessoas estavam trabalhando, queriam, era que isso se espalhasse ao máximo possível. A gente estava usando a internet pela primeira vez de uma maneira a ampliar, né, o alcance das informações, rompendo um pouco aí o monopólio que tinha de alguns veículos de comunicação. Mas, de fato, o furo foi muito grande, né? Foi realmente um fenômeno mundial. Era uma equipe, digamos assim, com diversidade, ou tinha perfis predominantes? Era uma equipe bem diversa, mas era uma equipe bem diversa em relação ao mundo, né? Eu era a única brasileira, tinha uma guatemalteca, tinha gente da Suécia, tinha gente da Suazilândia, tinha o Julian Assange é australiano, tinha ingleses, e tinha islandeses, né? Era uma equipe bem multinacional. Acho que eu nunca mais trabalhei com uma equipe tão multinacional. Cada um vinha com uma perspectiva diferente, né? Eu levei a perspectiva brasileira. E aí tinha gente de várias partes do mundo. Por isso as discussões eram muito interessantes, porque era um olhar realmente global sobre o impacto que essas informações teriam, informações de fato globais, né? Mais de 150 embaixadas no mundo inteiro. O caráter multifacetado, então, dessa equipe, você acredita que ajudou na própria qualidade do trabalho divulgado, né? Eu acho que sim. Também tinha, além de jornalistas, tinha advogados e tinha também desenvolvedores, tecnólogos, né? Gente que entende de desenvolvimento e de tecnologia, o que ajudou muito, principalmente na hora da análise dos dados, era uma base massiva de dados, 250 mil, como na maneira de você manipulá-los, né? Para você poder fazer buscas de maneira segura e também na segurança
desses documentos, né, para que os documentos não fossem, que a gente não sofresse hackeamento, por exemplo, pudesse transmiti-lo de maneira segura. Mas, além disso, uma das visões do Julian Assange, foi por isso que ele me chamou, é que seria muito importante ter gente de todos os países, gente principalmente do sul global, que pudesse analisar esses documentos sob a perspectiva dos seus países. Havia um acordo com grandes jornais, mas eram todos jornais do norte, eram jornais europeus e americanos. Então, o que ele queria era justamente ter como conselheiros, como coordenadores, que foi o que eu fui, gente pensando na estratégia que melhor fosse para disseminar essas informações nas populações locais, no caso, no Brasil. Já vamos falar mais um pouco detalhadamente sobre o caso em relação ao Brasil, mas primeiramente sobre Assange, né? É uma figura que já levantou algumas polêmicas na opinião pública, foi acusado em determinado momento por crimes sexuais, e a ele se atribuía uma personalidade controladora. Como era a relação de vocês e qual a sua visão sobre as perseguições, né, que ele enfrentou por longos anos até ser libertado em junho desse ano? Aliás, a notícia da libertação dele foi uma notícia que me surpreendeu, eu não sabia, foi um grande alívio. Ele ficou 13 anos com a sua liberdade cerceada, primeiro em prisão domiciliar, depois dentro de uma embaixada lá em Londres, na Embaixada do Equador, e depois ficou preso mesmo em solitária por 5 anos. Isso tudo por ter publicado esses documentos. Eu acompanhei as acusações, inclusive as acusações de violência sexual, com preocupação, mas a verdade é que elas nunca foram comprovadas, e elas nunca foram comprovadas tanto que nunca nem se abriu um processo criminal contra o Julian Assange. Tudo o que aconteceu, essa acusação inteira da Suécia, era apenas para que ele fosse ouvido e inquirido para ver se haveria um crime ou não. Nem isso ficou determinado. Então, realmente foi um processo que se alargou por muito tempo e ajudou muito mais para macular a imagem dele do que para, de fato, averiguar e fazer justiça. E a relação de vocês? Quer dizer, né? Como eu trabalhei bastante com Assange durante 1 ano e meio. A relação sempre foi de profundo respeito. Na verdade, ele, enquanto editor-chefe do Wikileaks, sempre me orientou, sempre me ouviu, sempre deu opiniões, sempre pediu opiniões. Então, era uma relação, assim, realmente de um editor-chefe sobre quais eram as principais histórias que a gente deveria publicar, como é que isso deveria ser feito, qual seria o melhor impacto, quais seriam as melhores parcerias aqui no Brasil. Tinha muita discussão, assim, o Julian Assange sempre me tratou com o maior respeito e é uma pessoa que tem uma mente muito privilegiada, ele conhece muito da tecnologia e do impacto da tecnologia na política do mundo contemporâneo. O tal perfil, né, controlador que determinadas fontes atribuem a ele, é mais mito? Não, isso tem mesmo. Tem? Mas olha, tem muita gente que tem perfil controlador. O Julian Assange, ele foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, né? Que faz parte do espectro autista. Então, ele é uma pessoa muito metódica, muito matemática, muito lógica, muito racional, e que tem muita certeza das coisas que ele tem certeza. Eu falo um pouco disso no livro, era difícil trabalhar com ele, mas também era muito iluminador. Eu aprendi muito com ele. Então, tem muitas das estratégias que eles utilizaram, que o Wikileaks utilizava, por exemplo, para você manipular essas bases de dados, para você manter projetos investigativos em segredo e para você transmitir informações com segurança, que hoje em dia são padrão no jornalismo investigativo do mundo inteiro. A própria questão dos vazamentos se tornarem uma coisa corriqueira do jornalismo investigativo, aqui no Brasil a gente teve a Vaza Jato, por exemplo, quem conceitou, quem criou isso foi o Julian Assange, e hoje em dia se tornou normalizado dentro do jornalismo investigativo. Então ele foi uma pessoa visionária, com grande impacto no jornalismo mundial. Uma das facetas da obra, né, é justamente destacar dificuldades de se lutar contra poderes hegemônicos. E você coloca ênfase ali no imperialismo americano, né? Reações negativas e de censura ao Wikileaks por lá são muito simbólicas nesse sentido? Não, na verdade, bom, os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, economicamente, militarmente, em termos culturais também. Foi a maior potência desde o final da Guerra Fria, continua sendo, e você publicar documentos secretos desse país realmente traz bastante risco.
tanto traz isso que o Julian Assange ficou aí com sua liberdade cerceada por mais de 13 anos. As reações, elas foram muito violentas, elas foram muito grandes e elas vieram de muitos lugares. Uma das coisas que, para mim, me chocou ao longo desse processo foi, por exemplo, o fato de que os jornalistas não, os veículos de imprensa não estavam defendendo tanto a Assange. E se você vai para os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos nesse período, você vê que os jornalistas americanos não estavam defendendo o Assange, porque há uma visão que você publicou documentos do nosso governo e você não deveria ter feito isso. O que é uma lógica trocada, assim, acho que ninguém no Brasil diria uma coisa dessa se jornalistas publicassem documentos, digamos, do Ministério da Defesa ou dos militares, desde que fossem de interesse público, obviamente. O trabalho do jornalista é selecionar o que é de interesse público, o que não é, e publicar o que é de interesse público. Então, sobre o trabalho, né, de análise e depuração, porque foram milhares de documentos, né, sobre os quais você se debruçou. O que lhe surpreendeu mais nesse conjunto, né, de materiais? Foram mesmo. Olha, quando eu obtive os documentos, fiquei 4 dias sem dormir, porque eles eram muito fascinantes, né? Era um relato de encontros dos embaixadores com figuras políticas brasileiras, com membros do governo, com jornalistas, com influenciadores, com empresários. Então, era muito fascinante você ver como funciona a diplomacia e o poder soft power, né, americano, por detrás das portas da embaixada. E depois eu fiquei 6 meses para ler todos os 3.000 documentos, eu li todos. Eu me surpreendi com muita coisa. Eu me surpreendi com, por exemplo, a maneira como os Estados Unidos insistiam que o Brasil deveria punir e investigar terroristas, né? Isso foi uma pressão muito grande dos americanos, isso era antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e de fato eles conseguiram, né? Depois o Brasil tipificou o crime de terrorismo, isso era uma das revelações. Outra das revelações era como eles conversavam com todo mundo, né? Seja oposição, seja governo, tinham o Itamaraty como anti-americano, o que não é verdade, mas naquela época, assim como hoje, o Itamaraty procurava ter uma postura muito independentista, muito não alinhada com os Estados Unidos, e eles trabalhavam um pouco contra isso, né? Reclamando disso, tentando seduzir alguns ministros, tentando ficar mais próximo de alguns ministros, e havia uma mágoa grande do Celso Amorim, que hoje em dia é o assessor especial do presidente, né? Que era visto como anti-americano. Isso tudo me surpreendeu, mas acho que o que mais surpreendeu o mundo inteiro é que este vazamento demonstrou que havia monitoramento, ou seja, espionagem de lideranças de países aliados aos Estados Unidos. Eu não sabia que os Estados Unidos vigiavam países inimigos, mas ficou claro que também vigiavam países amigos. E aí havia pedido de informações de cartão de crédito, de digitais, de dados biométricos das lideranças na ONU, por exemplo. Acho que isso chocou o mundo inteiro. No planejamento prévio, né, você também cuidou da inclusão de veículos brasileiros, né, no esquema coordenado de divulgação com gigantes da mídia mundial. Quais foram ali os principais desafios nesse processo? Olha, não houve tantos desafios, porque naquela época o vazamento de documentos era uma coisa muito nova, era uma coisa muito única. E como já havia começado a publicação, os jornais do Brasil queriam muito fazer essa parceria. Eu tive uma abertura grande na Folha de São Paulo, que foi o primeiro parceiro brasileiro, foi o 6º jornal mundial a receber os documentos, e depois no Globo. A ideia do Assange era ter jornais que tivessem um olhar ou uma política editorial diferente para que os mesmos documentos pudessem ser analisados por uma variedade de olhares e de vieses diferentes. Funcionou bem, a parceria foi tanto o Globo quanto a Folha recebiam os mesmos documentos e eu também escrevia para o site do Wikileaks, então você tinha 3 visões dos mesmos documentos. Acho que foi super interessante, trabalhamos durante 2 meses, assim, e depois, quando os jornais pararam de se interessar, porque as histórias já não eram mais tão escandalosas, fiz parcerias com blogueiros, por exemplo, depois fundamos a Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo aqui de São Paulo, e reunimos mais jornalistas para terminar de ler esses documentos, aí já em junho do ano seguinte. Então, né, você já falou aqui nessa entrevista e também em outros momentos sobre uma nova forma de fazer jornalismo, né, que teria sido inaugurada pelo Wikileaks. O que mudou substancialmente, Natália, e quais são os benefícios para a democratização da informação?
Olha, a revolução digital, ela permite que você faça jornalismo de qualidade com menos dinheiro, digamos, com um grupo menor de pessoas. Você não precisa, pra você ter uma ideia, você não precisa ter acesso a uma grande imprensa, que é uma máquina que roda jornais, você não precisa ter acesso a uma frota de carros que entrega os jornais no mundo inteiro. Você pode escrever, publicar e todo mundo lê. Isso permite uma dinâmica mais fácil de você fica, o jornalismo ele acaba ficando só no próprio fazer jornalismo, que é você investigar, escrever, apurar e publicar. Isso permite grupos menores fazerem bom jornalismo e terem enorme impacto. O Wikileaks foi muito inovador porque era justamente isso, era um grupo pequeno de pessoas que tinham uma estratégia específica, que era receber documentos e publicar documentos vazados, documentos secretos de interesse público, e com isso obter grande impacto. Hoje em dia, eu diria que um pouco por causa do Wikileaks, mas também por causa de tudo que aconteceu depois, o jornalismo ele é muito mais empreendedor, ele é muito mais coletivo, ele é muito mais colaborativo e ele também se utiliza muito mais das ferramentas digitais, de tudo de bom que o mundo digitalizado permite. E aí, hoje em dia você tem, por exemplo, hoje em dia você tem influenciadores, que são pessoas que meio que traduzem o que é que o jornalismo está dizendo. Então, ele se aproxima mais das pessoas. A gente está no momento de transição, a gente ainda não concluiu essa transição, mas a maneira como as pessoas estão consumindo informação está mudando. O jornalismo está mudando junto, né? A agência pública, por exemplo, não seria impensável. A agência que só faz jornalismo investigativo. A gente pode se aprofundar nas histórias, trazer grandes furos, grandes reportagens, que é algo que não funcionaria fora do esquema de um jornal tradicionalmente. Na agência pública em si, é possível dizer que há uma influência direta do Wikileaks significativa? Sem dúvida. Pois é. Sem dúvida. Muitas coisas que a gente adotou aqui foram estabelecidas pelo Assange, né? Ou seja, o Assange, a ideia era, o site do Wikileaks era Creative Commons e tudo se publicava lá poderia ser livremente replicado, por exemplo. É assim que a agência pública funciona até hoje. Todos os nossos conteúdos podem ser utilizados por quem quiser, sejam jornais, sejam blogs, sejam sites locais, porque a ideia é espalhar a informação de qualidade. Esse é um dos exemplos. A colaboração, você fazer colaboração com outras redações do Brasil e até do exterior, também é uma coisa que deriva muito da visão do Assange sobre como deveria ser feito o jornalismo. Já falamos sobre benefícios, né, da transformação digital, agora falar um pouco de efeitos colaterais. A atual proliferação, né, de desinformação por blogs ou veículos que não levam o jornalismo, digamos, exatamente a sério, né, o quanto esse tipo de comportamento traz complicações, né, para as sociedades e as democracias modernas. Na verdade, a gente está vivendo um momento super complicado de proliferação das fake news, né, da desinformação, de profissionalização dos movimentos e dos grupos que fazem desinformação para uso político, mas também para uso econômico. E aí você tem muito poucos mecanismos, por exemplo, para você regular e punir, por exemplo, né? O Brasil está tentando fazer uma regulação das big techs, regulação das redes sociais e não avançou com essa pauta, embora ela esteja bem presente na sociedade. Mas você tem um momento de muito risco, então você teve 8 de janeiro, por exemplo, várias pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes acreditando numa história que era mentirosa de que havia fraude nas eleições, o que não é verdade, não foi comprovado, mas foi uma história que foi se repetindo, 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 até convencer aquelas pessoas e elas acabaram por cometer um crime. Isso é um risco muito grande do nosso mundo atual. Eu acho que o Brasil, pelo menos, tem discutido, investigado esse tema, né? A gente aprendeu muito com o que aconteceu na última época e está tentando se mobilizar. Eu acho que as pessoas têm aprendido mais que elas precisam duvidar de tudo que chega na internet e buscar fontes em que elas confiam. Pode não ser os jornais tradicionais, mas precisa ser jornalista, precisa ser pessoas de notório saber, pessoas reconhecidas, para checarem se a informação é verdadeira ou não. Isso é muito importante. Se a gente não estabelecer metodologias e pessoas que possam dizer se uma coisa é verdade ou não, ou seja, que sejam líderes de opinião, vai ser muito difícil a gente conseguir superar esse momento que é de caos informacional.
em determinado momento do livro, você destaca ali fatores que se chocam. Ao mesmo tempo, uma vontade de mudança por parte da população, né, que acaba aí sendo, de certa forma, cooptada por forças de direita, e um desenho de redes sociais, de algoritmos, né, que fomentam o ódio. A política e os movimentos organizados da nossa sociedade, será que já tem elementos para desarmar isso de forma eficiente ou ainda é um processo, digamos, em aprendizado? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizado. O Brasil está mais avançado do que a maioria dos países, na verdade, a maioria dos países do mundo. O Brasil está num nível de discussão muito alto. Então, o Brasil, por exemplo, tem um nível de discussão como o da União Europeia, como o do Canadá, como o da Austrália. Mas, obviamente, você tem ainda, você tem muita pressão, né, das próprias empresas, você tem setores da sociedade que reclamam de que isso pode resvalar em censura, etc., sendo que não é o caso. É o caso da gente levar, falando de regulação de redes sociais, é simplesmente você levar as regras do mundo real para o mundo virtual. Não se pode praticar crimes na internet. Você não pode fomentar ódio, que é um crime, você não pode pedir a abolição do Estado Democrático de Direito, você não pode ser homofóbico, você não pode ser racista. É simplesmente isso que está se tentando fazer, e mesmo assim há ainda muitas resistências. Mas, de fato, o Brasil, se você olha a perspectiva mundial, o Brasil está mais avançado. Se vai conseguir, eu não sei, mas eu conheço muita gente e dá para perceber que a discussão vai avançando e tem muita gente que já compreendeu, inclusive no parlamento brasileiro, no nosso Congresso. Tem muitos deputados, isso não tem a ver se é de direita ou esquerda, não, mas que já entenderam que a gente ter regras para a internet é positivo para a nossa população e para o nosso sistema democrático. A grande maioria do Brasil adora a democracia, né? O brasileiro adora votar. O brasileiro adora dar palpite na política, né? Então, eu acho que, em defesa da democracia, a gente tem uma ampla maioria. Então, a gente já fez entrevistas aqui no programa, né, com diversos especialistas sobre esse assunto, estudiosos, e a gente ouve opiniões um pouco distintas às vezes, mas muitos apontam que há alguns riscos concretos, sobretudo quando o judiciário é quem acaba tendo que regulamentar, né, coisas que deveriam estar sendo decididas no Congresso. Você compartilha dessa visão? Eu acho que todo mundo compartilha, acho que o próprio judiciário compartilha disso, na verdade. Eu sei, por exemplo, que volta e meia os ministros do Supremo ligam ali para o pessoal e falam, vocês não vão criar uma lei? O problema é o seguinte, não dá para ser terra sem lei. E aí é um exemplo claro, vou te dar um exemplo. Pode qualquer pessoa postar foto de arma e falar, vamos entrar na escola e massacrar todo mundo? Não pode. Só que a responsabilização das plataformas não existe em lei, a lei não foi aprovada. Então, o que acontece? O judiciário tem que intervir. E às vezes até abusa, até ultrapassa algumas linhas. Só que como não tem lei, o único que sobra é o judiciário ali, né, como xerife. Agora, o processo legal também é complexo. O processo legal, né, o nosso Congresso, ele é formado de muitas forças políticas, gente que pensa muito diferente, tem interesses muito diferentes. Também avançar e chegar no consenso é complexo. Infelizmente, por falta de ação do nosso Congresso, o Judiciário está tendo que agir. Eu acho que nem o Judiciário gosta disso, mas alguém tem que refrear as consequências muito ruins de você deixar um mundo sem lei absoluto no mundo digital. Você tem meninas que são assediadas que se matam, você tem violência, você tem assédio, você tem ameaças, os nossos repórteres às vezes sofrem ameaças horrorosas. Questão da Não pode ser inteligência assim, acho que ninguém artificial, né, que é gostaria. mais recente também, inteligência artificial até uso em campanhas políticas, TSE se debruçando sobre isso. Exatamente, o TSE proibiu o uso de inteligência artificial que emulasse os candidatos, por exemplo. Porque aí você podia ter alguém que inventava, sei lá, que o candidato X falou uma coisa e não falou. E aí, de novo, o TSE que teve que regular. Tudo bem que isso é bem a área do TSE, mas como regular a inteligência artificial ainda não foi definido também. De novo, é parte do nosso legislativo, que nós, como cidadãos, deveríamos fazer, cobrar que eles avançassem, né, nessa regulação. Tem que ter lei, tem que ter regra, todo mundo sabe, né? A gente vive em sociedade. Pensando em iniciativas internacionais já efetivadas, né, certamente você conhece aí algumas das experiências. Tem algum modelo, né, no qual o Brasil deveria mirar para encarar a questão? Olha, o Brasil tem olhado muito para a União Europeia, que tem vantagens,
Uma das vantagens do modelo europeu é que ele trata muito de regulação empresarial, porque algumas dessas empresas elas são monopolistas. Então, por exemplo, o Google, acho que 98% das buscas no Brasil são do Google, significa que é um monopólio, é um serviço que todo mundo só usa esse serviço. E aí você consegue falar de dominância de mercado e como é que você faz para essa empresa não ficar dominando mais e mais o mercado. Então, tem maneiras interessantes que a União Europeia está adotando. Só que nada consegue ser transposto para o Brasil automaticamente, porque o Brasil é um país muito rico, muito diverso, uma história muito específica, uma língua muito diferente, um grande mercado para as empresas de tecnologia. Então, de fato, a gente precisa ver e adaptar e criar soluções próprias. E no Brasil, acho que só funciona o que tem soluções próprias, sinceramente. Natália, nosso tempo está acabando, mas queria terminar essa conversa te pedindo uma reflexão sobre a importância do jornalismo investigativo, né, em um ecossistema de informação que é tão complexo, se você acredita que ainda é possível, né, exercer essa missão com idealismo e otimismo, né, nos próximos anos. Eu não só acredito, como eu tenho certeza, né? A agência pública é formada por idealistas e otimistas, e olha que a gente só faz reportagens pesadas, violações de direitos humanos, abuso de poder, corrupção, enfim, violências contra populações marginalizadas e minoritárias. Mas assim, a gente faz isso porque a gente acredita que dá para melhorar o Brasil. E a gente acredita que a gente tem que defender a democracia, porque a democracia fez muito bem para o Brasil. Se você olhar como o Brasil de hoje é mais diverso, é mais inclusivo, as pessoas têm mais alimentação, têm mais saúde, têm mais voz, você consegue ver que nos últimos 25 anos o Brasil progrediu muito, graças à democracia. Então, assim, a gente tem muito otimismo, mas é um trabalho difícil, viu? É um trabalho duro. Se você olha para trás, por exemplo, o Brasil sofreu uma tentativa aí de um golpe de Estado e resistiu, né? Sobreviveu. Significa que realmente a visão democrática se arraigou na população. Quem faz jornalismo investigativo hoje é porque acredita que dá para melhorar. Então a gente denuncia coisas erradas para que elas sejam consertadas. Natália, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, sucesso com o Vazamento e também à frente dos projetos da agência pública. Muito obrigada a você pelo convite de novo. Eu conversei com a jornalista Natália Viana, cofundadora e diretora executiva da agência pública. Falamos sobre o livro de sua autoria, O Vazamento. A obra em lançamento resgata bastidores do Cablegate, produzido pela equipe do Wikileaks em 2010 e 2011, e traz reflexões sobre os impactos e reações suscitadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.